Olá pessoal, vou falar agora para vocês sobre o feudalismo. Hoje a nossa aula é sobre o feudalismo. Nós em primeiro lugar temos que entender os antecedentes do feudalismo, né? Então vamos lá, um dos antecedentes, pessoal, foi a questão do colonato, que eu expliquei para vocês lá no final das aulas sobre o Império Romano, né? Numa das últimas aulas eu falei sobre isso. Então o colonato, vamos lembrar, era a época que o Império Romano estava se dissolvendo. Então houve lá a fuga das pessoas para os campos, né? Então elas se tornavam colonos daqueles que tinham condições de defendê-las, né? Então elas se tornavam colonos porque elas iam trabalhar nas terras dessas pessoas que tinham armas, né? E aí dessa forma então se desenhava essa relação que ia ter consequências durante os próximos séculos, né? Então essa é uma das coisas, o colonato. A outra coisa, pessoal, é a questão do comitatus, né? O comitatus eu expliquei para vocês quando eu falei sobre os reinos germânicos. O que era o comitatus? O comitatus, pessoal, era a relação que havia entre um guerreiro mais forte, né, um guerreiro mais experiente, um chefe, e os seus subordinados, né? Então havia ali uma relação de proteção. Então eles iam para a guerra todos juntos e eles tinham o dever de se proteger uns aos outros, né? Então o líder ali, ele comandava, né? E aí ele tinha os subordinados ali ajudando na guerra, né? Então dessa forma é a relação de comitatus. Bom, o que vai acontecer? Essas duas relações vão ter consequências sobre o feudalismo. Por quê? Em primeiro lugar, pessoal, falar do colonato. O que vai se transformar? O colonato, pessoal, basicamente vai ser a questão da servidão, tá? Aí na época do feudalismo. Pessoal, a gente vai lembrar que houve outra dissolução, que foi a dissolução do Império Carolíngio, né? Um império que já se construiu aí dentro da Idade Média, que foi dissolvido basicamente no século IX, né? Então houve lá a morte do Carlos Magno, veio seu filho Luís o Piedoso, só que depois da morte do Luís o Piedoso, seus filhos, né, no Tratado de Verdun, né, o Carlos o Calvo, o Lísio Germânico e o Lotário acabaram dividindo aí o Império Carolíngio em três partes, né? Essas três partes, pessoal, iam dar origem a basicamente dois países que vão ser França e Alemanha mais na frente, né? Então, pessoal, o que vai acontecer aí, então essa dissolução, a divisão das terras cada vez maior, e aí o que vai se desenhar então, pessoal, é uma relação aí entre senhores feudais e servos aí nessa dissolução toda, né? Pessoal, cada pequeno domínio que vai surgir aí dentro dessa divisão toda vai ter uma relação entre nobres e servos, tá? Essa relação entre nobres e servos, pessoal, vai fundamentar então o feudalismo. Então basicamente o que era essa relação? Então o senhor feudal tinha as terras, ele tinha o poder militar porque ele sabia lutar, ele desde cedo era treinado por seu pai a lutar, então ele era um cavaleiro, ele sabia manejar então as armas, sabia manejar a espada, a lança, sabia usar o escudo, sabia às vezes até usar um arco e flecha. Então dessa forma ele tem um poder militar. Enquanto o servo tem o quê? Tem a capacidade de trabalhar, né? Então esta é a diferença entre os dois. Então a fundamentação aí vai ser essa. Então o senhor feudal protege, o servo trabalha. Então basicamente vai ser isso. Era para sempre que isso ia acontecer? Depende. Então ia depender do feudo, né? Na maioria das vezes sim. Né, mas havia possibilidades de mudança, né? Havia possibilidade, por exemplo, de que o pai ali dos servos não tivesse condição de sustentar todos os seus filhos dentro do feudo, né? Então o que acontecia? Às vezes ele tinha que abrir mão de algum filho, né? Eu vou deixar aqui também um card falando aí num vídeo sobre isso, tá? Vocês podem dar uma olhada aí se vocês quiserem. E o outro fator que eu falei para vocês, o comitatus, vai se revelar aí na questão da suzerania e vassalagem, né? O que é essa relação de suzerania e vassalagem? É a relação entre os próprios nobres, né? Então aquela coisa que eu falei para vocês de um guerreiro mais experiente, aí junto com seus subordinados irem para a guerra. Então uns protegem os outros. Então o que acontece? O suzerano, pessoal, é um nobre e o vassalo também é um nobre, tá? Às vezes é preciso tomar cuidado porque se confunde, se pensa que vassalo é a mesma coisa que servo, e não é, tá? Vassalo é um nobre, servo é uma pessoa que não é nobre, tá? Então o vassalo é alguém que tem uma relação de ajuda ali com o suzerano. Então o suzerano, nessa escala aí, está acima. Então o suzerano e vem os vassalos, tá? Então como se dá isso? Tem um ritual que se dá ali com testemunhas, né? Então normalmente eram 3 testemunhas, a gente tem que lembrar que não era todo lugar que havia escrita, né? Então havia as testemunhas oculares. Se fazia ali um ritual em que o vassalo beijava a mão do seu suzerano para selar o pacto, né? E aí 3 testemunhas estão ali para ver, né, para comprovar esse fato. Bom, pessoal, o que acontece? Se o suzerano vai para a guerra, o vassalo tem a obrigação de ir. E por que ele vai? Porque o suzerano entregou para esse vassalo terras. E nessas terras há o quê? Servos. Então o vassalo ele vai ser o nobre de servos, tá?
Então, tanto suzerano quanto vassalos, pessoal, eram senhores feudais, que iam ter servos a seu dispor ali. Tá? Então o suzerano entregava uma quantidade de terras para um vassalo, que por sua vez também poderia entregar uma parte dessas terras, se ele achasse que era muito, para um outro vassalo. E assim vai. Muitas vezes um senhor feudal, que era suzerano, né, de alguns vassalos, precisava ir para a guerra, ele levava muitos vassalos, né, porque esses vassalos também poderiam ter vassalos. Né, então era como se fosse uma pirâmide aí, hierárquica. Né? Então, lá por último na pirâmide, né, estavam os servos. Tá? Os servos, eles não eram nobres. Às vezes os servos lutavam nas guerras, em casos de emergência sim, tá? Então poderia acontecer sim dos servos lutarem na guerra, mas era uma questão mais difícil de acontecer, mas poderia acontecer sim, tá? É uma questão aí muito dramática, né? Na invasão de um feudo, por exemplo, poderia ser que os servos tivessem que defender suas próprias vidas ali para poder sobreviver, né? Então eles iam ajudar o seu senhor feudal também, tá? Então essas eram as relações aí de suzerania e vassalagem, né? Que basicamente, pessoal, né, vamos lembrar que é uma relação entre nobres, tá? O suzerano e o vassalo são nobres, tá? O servo não é nobre. É importante, pessoal, a gente entender que há uma presença forte do clero. Quando eu falo clero aqui, pessoal, é igreja, nunca se esqueçam disso, tá? Então, pessoal, o que acontece? Todo feudo tem ali um representante da igreja cristã, né? Do clero. Então, o que acontece, pessoal? É uma sociedade que nós vamos conhecer quando a gente junta aí nobres, servos e clero, como sociedade das três ordens, tá? A sociedade aí das três ordens estamentais, tá? Então são os três estamentos, tá? Então o que são os estamentos? É a própria divisão do feudalismo. Então, nós temos aí o clero, os nobres e os servos, tá? Então, dentro de cada feudo, a gente tem que colocar os nobres acima do clero e os servos na escala de baixo aí, né? Mas quando a gente pega num âmbito aí geral da Europa medieval, nós temos que colocar o clero acima, tá? Por quê? Por causa do Papa, por causa da Igreja, porque ele vai ser a grande autoridade aí de poder nesta época, porque não há os estados nacionais formados ainda. À medida que os estados nacionais forem se formando, quando a gente entra na Idade Moderna principalmente, aí eles vão querer disputar esse poder político com o Papa. Mas na Idade Média, o Papa é a maior autoridade de todas, tá? Então por isso que a gente tem que colocar o clero, né, a igreja, acima aí, na Idade Média. E a nobreza logo abaixo, mas também com poder bastante significativo, e os servos por último, tá? É isso que a gente tem que entender, pessoal. Então essa aí é a sociedade estamental, a sociedade das três ordens. Então o clero era conhecido como camada dos oratores, ou seja, aqueles que oram, que rezam. Os nobres eram conhecidos como belatores, né? Belatores aí com dois L's, né? Porque bela vem aí de guerra, né? E os servos eram os laboratores, né, que vem aí da palavra labor, né, de trabalhar. Então, pessoal, dessa forma aí, essas são as três ordens que vão fundamentar o feudalismo. Pessoal, basicamente é isso daqui por enquanto. Na aula que vem a gente continua, porque eu vou falar para vocês sobre algumas melhorias na agricultura que vão acontecer aí à medida que nós iríamos chegar ao século X, século XI, que vão fundamentar, pessoal, uma próxima fase aí da Idade Média, né? Então nós até agora falamos aí sobre a questão da Alta Idade Média. Então nós vamos começar a falar da Baixa Idade Média. Então por enquanto é isso daqui, pessoal. Na aula que vem a gente continua. Obrigado e até a próxima.